Olá, turma! Nossa aula de hoje está contemplando pontuação. Dentro de pontuação, o que as bancas mais cobram é a vírgula. Deixarei algumas dicas valiosas para você sobre esse assunto. Acesse agora cienciaexata.com, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da turma CIEX. Vou começar a aula de hoje pela banca FGV. Há questões de outras bancas também. Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado, ok? Se deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um asterisco, não é asterístico, é asterisco, só não vamos precisar empregar vírgulas em. Esta questão está contemplando o quê? A ordem direta das frases. Você já ouviu falar em suveca. A ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando deslocar esse adjunto adverbial que seja para o meio da frase ou então para o início e ele for de longa duração, longa extensão, você vai se lembrar de que ele precisará de vir separado por vírgulas. Se for de curta extensão, o uso da vírgula é facultativo. Anote aí, suveca. O que as bancas cobram muito? Deslocam ou intercalam o adjunto adverbial. Então, neste caso aqui, se formos colocar esta palavra, que seja um adjunto adverbial, no lugar do asterisco, em qual nós não vamos precisar empregar vírgulas. Nunca deixei que, vamos colocar entre vírgulas, que em minha educação o período que passei na escola interferisse. Aqui, ele interferiu em que? Verbo transitivo indireto. Então, aqui eu tenho um objeto indireto, não é isso? Mas também pode exercer aqui, este em minha educação pode ser um adjunto adverbial. Então, nunca deixei que, em minha vida, o período que passei na escola interferisse. Você está deslocando esse adjunto adverbial, ele está intercalado. Está entre o sujeito e o verbo, é o que eu chamo de SVC. Entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Então, aqui precisamos usar as vírgulas. Precisamos de um em que não usaremos. Nós só, na manhã seguinte, aprendemos geologia. Na manhã seguinte, você já observa que novamente eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Olha a ordem suveca. Então, você observa aqui o quê? Que nós, sujeito, não é isso? Aprendemos verbo e aprendemos o quê? Geologia, complemento, não é isso? Depois do complemento, da ordem suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está no final, não precisa de usar vírgula, mas se ele vier intercalado, ele precisa vir entre vírgulas. Então, aqui também colocaremos esse adjunto adverbial entre vírgulas. De erro em erro, descobre-se a verdade inteira. Então, descobre-se a verdade inteira de erro em erro. De erro, aí vamos fazer a pergunta. Como se descobre a verdade inteira? De erro em erro. Novamente, adjunto adverbial. Adjunto adverbial, a ordem direta das frases é suveca, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando ele vem no final da frase, não precisa usar vírgula. O uso da vírgula não é obrigatório. Então, a alternativa C gabarita a questão, porque não vamos precisar empregar vírgulas, porque está no final da frase. Se está no final da frase, o emprego da vírgula não é obrigatório. Tudo no mundo é estranho e maravilhoso para pupilas bem abertas. É estranho e, para pupilas bem abertas, maravilhoso. Novamente entre vírgulas, que eu tenho um adjunto adverbial também. Agora, esse adjunto adverbial, como ele não está no final da frase, ele é de longa extensão, virá entre vírgulas. Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da educação ruim. Então, para superar as sequelas da educação ruim, preciso de uma longa vida. Então, terá a vírgula. Então, já descarto também que eu preciso de uma alternativa em que não seja obrigatório o uso da vírgula. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, final, não é isso? Aquela que vai expressar a ideia de finalidade. As orações subordinadas adverbiais, elas exercem o quê? A função de adjunto adverbial. Então, nesta alternativa E, essa oração subordinada adverbial,
quando ela vier no início da frase, antes da oração principal, vai exercer a função de adjunto adverbial, virá separada por vírgula. Então, a única aqui é a alternativa C. Até acredito, a banca também deveria já ter colocado uma vírgula aqui antes. Não colocou por quê? Senão facilitaria para você. Como esse adjunto adverbial é de longa extensão, ele viria separado por vírgula. Mas no final, não utiliza. No início ou intercalado, nós sabemos que sim. Temos uma notícia triste, caro concursando. O coração não é o órgão do amor. Provavelmente a questão contemplará os 2 pontos. Nesse caso, o emprego dos 2 pontos se justifica. Qual a justificativa? Temos uma notícia triste. Qual é a notícia triste? Aqui vem para explicar, será que é enumerar, exemplificar? Também veremos. Porque se esclarece a seguir o sentido de palavras anteriores. Pode ser também, porque temos uma notícia triste. Qual é a notícia triste? Triste. Então, o sentido das palavras anteriores deixamos em aberto. É explicada uma afirmação precedente. Precedente é aquilo que vem antes. Será que é uma afirmação? Tem uma notícia triste. Afirmei. Qual é a notícia triste? O coração não é o órgão do amor. Então, esses 2 pontos aqui, a principal função deles é a função explicativa. Então, está explicando qual é a notícia triste. É que o coração não é o órgão do amor. Se mostra a conclusão de um raciocínio? Não, a conclusão seria, portanto, quando tiver sentido explicativo, nós podemos usar as conjunções pois ou então porque. Tenho uma notícia triste, pois o coração não é o órgão do amor. Se explicita o termo notícia triste, ele já está claro o termo notícia triste. Ao invés de explicitar, vai explicar qual é a notícia triste. Retifica um erro cometido? Não. Para retificar seria ou melhor, por exemplo. Nada disso. Ali são os 2 pontos que têm uma função explicativa. Se esclarece a seguir o sentido de palavras anteriores, não está dando o significado delas, mas está explicando uma afirmação. Pré é aquilo que vem antes, não é isso? Então, observe, isso aqui já ajudaria você a gabaritar a questão. Vamos marcar a alternativa em que o enunciado está de acordo com a norma padrão de concordância verbal e pontuação. Caro concursando, aqui dos nossos cursos, você já sabe. 2 assuntos, comece por aquele que você tenha mais facilidade. Se tem pontuação, você já vai se lembrar de quê? SVC e SUVECA, que é a ordem direta das frases, e não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Caro concursando, é muito importante também, tem concordância verbal, primeira coisa que você vai fazer é procurar o verbo haver. Olha aqui. Será que está no sentido de existir? No momento em que existiam escolas, então existiam, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Impessoal é aquele que não será conjugado nas pessoas. Ele será conjugado apenas na terceira pessoa do singular. Então, o correto ali não seria haviam, seria havia. Então, já venho aqui e descartei pelo menos uma alternativa. Eu prefiro começar por concordância. A VUNESP, raramente, ela cobra aquelas regras específicas. Ela cobra a sua regra máxima, que é aquela de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Aquarela do Brasil e Bahia. Então, aqui eu já tenho um sujeito composto. Se o sujeito é composto e vem antes do verbo aqui, observe aqui. Então, aquarela do Brasil e Bahia faz ou fazem, aqui equivaleria a quê? A elas. Então, o sujeito composto, verbo no plural. Então, fazem parte do legado deixado por Ari Barroso. Por enquanto, só concordância. Em 64, mais de 70 milhões. Então, quando aparecer essas expressões que indicam proximidade, cerca de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com o número. Então, 70 milhões aqui, plural, não é isso? 70 milhões assistiu? Não. Então, aqui o correto seria o quê? Mais de 70 milhões
assistiram aos Beatles. Ari Barroso e os Beatles compõem. Eles compõem? Será que sim? Então já sei, sujeito composto. Eu vou falar o quê? O verbo obrigatoriamente estará no plural. Então o correto aqui seria o quê? Compõem a cultura. Ao saber que Ari Barroso morreu enquanto eles desfilavam certinho, os foliões ficaram enlutados certinho também. A alternativa D está correta. Somente com um dos assuntos você fechou a questão. Aquarela do Brasil e Bahia, com certeza, adjunto adverbial intercalado de curta extensão, pode vir entre vírgulas ou sem nenhuma. Fazem parte do legado, este legado deixado por Ari Barroso. Não pode ter esta vírgula aqui. Em 1964, adjunto adverbial deslocado de curta extensão pode vir ou não separado por vírgula. Mais de 70 milhões de pessoas assistiu. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso também. Ari Barroso e os Beatles compõem a cultura musical do século passado e do século presente. Então, não precisa ter essa vírgula. Se já tem o E aqui, ele expressa a ideia de adição. Só vou usar a vírgula antes do E quando indicar repetição ou que forem sujeitos diferentes. Já vimos aqui, ao saber que Ari Barroso morreu enquanto desfilavam, os foliões ficaram enlutados. Então, aqui você observa que ao saber é uma oração reduzida de infinitivo. Então, quando aparecer ao mais verbo no infinitivo, você pode substituir por quando, se é quando expressam a ideia de tempo. Então, quando souberam que Ari Barroso morreu. Então, se eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, ela vai exercer uma função de adjunto adverbial. Adjunto adverbial de longa extensão, quando ele vem antes da oração principal, ele virá separado por vírgula. Então, certinho aqui o emprego da vírgula. Ah, mas eu não poderia falar também que é uma oração subordinada adverbial? Poderia normalmente, não tem problema nenhum. No momento em que havia escolas na Avenida do Rio, morria no Hospital Ari Barroso. Então, aqui, da mesma forma, o emprego da vírgula está correto, mas a concordância não. Eu ainda colocaria uma vírgula aqui, duas vírgulas, né? Morria Ari Barroso, onde? No hospital. No hospital, adjunto adverbial. Quando ele vem intercalado, de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Ok? Questão bem interessante essa daqui de nível médio da Unesp. Vamos marcar a alternativa que, com a inserção da vírgula na passagem do texto, a redação atende à norma padrão de pontuação. Tem vírgula, você se lembra de quê? SVC e também SUVECA, não tem como fugir disso daqui. Já disse, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Agora só se encontra gente que volta sem ter sido tocada minimamente pela fascinação. SVC. Não posso separar o que? A locução verbal, o verbo. Ele foi tocado, ela foi tocada pela fascinação. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Não posso separar por vírgula, vamos deixar a vírgula aqui, o verbo do complemento. Ah, mas isso daqui não é um adjunto adverbial expressando uma circunstância? Sim. Então, deveriam ter duas vírgulas ou nenhuma. Porque se eu colocar uma só, está errado. Se forem duas, correto. O turismo representa o quê? Um modo, então ali eu tenho o verbo e aqui eu tenho o objeto direto, que é um complemento verbal. Não posso separar o verbo do complemento por vírgula. Se forem duas, ok, mas uma não. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer. E dessa vez a globalização tem tudo. Então nós temos aqui. Quem tem tudo a ver? A globalização. Todos os locais aqui, vamos lá, sujeito. Então, eu uso vírgula antes da conjunção aditiva e quando forem sujeitos diferentes. Então, a alternativa C está correta. Ocorre também que todos os locais tendem a se parecer e dessa vez a globalização tem tudo a ver com a história. Certinho.
Se quisesse ter colocado e dessa vez também entre vírgula, não teria problemas. O que você tem de se lembrar é isso. No caso do SVC, não pode ter uma vírgula. Se forem duas, provavelmente uma adjunta adverbial intercalado, ele virá separado por vírgula, se for de curta extensão. Ainda dando sequência, hoje os locais de peregrinação real faz. Aí você vem aqui, o que faz? Os locais fazem, então o sujeito do verbo não pode ser separado por vírgula. As principais ruas das grandes cidades se parecem. Verbo, simples assim, gente, não posso separar o sujeito do verbo por vírgula, então não tenho essa vírgula aqui. Lembre-se de quê? Do SVC. O que é mais cobrado por essa banca contemplando esse assunto? Obviamente, a vírgula. A vírgula é o assunto mais extenso dentro de pontuação. Considerando o emprego da vírgula, vamos analisar as assertivas a seguir e vamos assinalar V ou F. Então, vamos ver aqui. Quando fala no segundo parágrafo, a ocorrência das duas vírgulas deve-se à separação de termos em uma enumeração. Será que é isso? Trouxe aqui. Protocolos rígidos de segurança, vírgula, isolamento social, fechamento dos estabelecimentos comerciais, dentre outras medidas, foram tomadas para evitar ao máximo. Então, será que aqui é uma enumeração? Lembre-se da frase: comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, verduras e frutas. Então, aqui nós temos os termos que exercem a mesma função sintática e temos também uma enumeração. Então, a primeira, verdadeiro. No terceiro parágrafo, as vírgulas separam uma oração subordinada. Será que é uma oração subordinada? Nesse ponto, precisamos destacar que são essas vírgulas. Quando falamos de saúde pública, quando aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, adverbial, facilitou bem aqui a banca. Temporal, não é isso? Oração subordinada, adverbial, temporal, aquela que vai expressar uma ideia, um sentido de tempo, caro concursando. Então, aqui, de fato, está, como fala na segunda assertiva, separando a oração subordinada intercalada. Quando essas orações subordinadas estiverem intercaladas ou se elas estiverem deslocadas para o início da frase, elas virão separadas por vírgula. Então, aqui está correto. No oitavo parágrafo, a dupla vírgula separa uma expressão explicativa. Precisamos voltar aqui para ver se de fato é uma explicativa. Já a população em geral precisou adotar cuidados antes incomuns, como o uso de máscaras, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Quais eram os cuidados incomuns? Aí aqui vem explicando. Então aqui está explicando, está exemplificando os cuidados antes incomuns, que era o uso de máscaras, evitar aglomeração e manter o distanciamento social. Sendo assim, todas estão corretas. A alternativa A vai gabaritar a questão. Já facilitou bem aqui? Quando tiverem mais opções, comece por aquela que você acha mais fácil. Esta daqui também, as duas. Então, você já tinha VV, aqui não tinha VV mais. Então, concursando, utilize a metodologia de parar o vídeo, tentar resolver a questão e depois assistir à minha correção. Lembre-se de que, se tiver dúvida, deixe na seção de comentários. Questão da Banca SES Gran Rio do Banco da Amazônia. Já resolveu? Então vamos à resolução dela agora. A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é: tem vírgula, primeira coisa já anote aí, SVC e também suveca. Veremos já o que significa. Imagino que você já saiba também. Primeira coisa, não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, correto? A menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade. Ela experimentou o quê? Então aqui eu já tenho o verbo. A possibilidade complemento. Então, verbo transitivo direto, o complemento aqui é um objeto
direto. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. A menina que descobriu o chicle, também eu poderia colocar entre vírgula, porque aqui seria um adjunto adverbial. Como ele é de curta extensão, você pode usar a vírgula ou não. Do que você precisa se lembrar é que não pode usar só uma vírgula. Se usou vírgula, há necessidade de serem as duas, correto? Então, a menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. São consideradas maravilhosas aquelas histórias de príncipes. Primeiro ponto. O que é considerado maravilhoso? Aquelas histórias de príncipes. Sujeito, não é isso? Onde está o verbo? Aqui. Então, aqui eu tenho o verbo. Não importa se o verbo vem antes ou depois do sujeito. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo. Então, aquelas histórias de príncipes e fadas são consideradas maravilhosas. Essa vírgula aqui, quando aparecer o que, ele e for um pronome relativo, você vai se lembrar de que, se for uma oração, vou colocar aqui, para ser oração tem que ter verbo, não é isso? Uma oração subordinada adjetiva, são duas. Explicativa, vou colocá-las aqui. A explicativa é aquela que vai explicar o termo anterior e lembre-se de que, se a explicativa virá com vírgula e tem a restritiva. Se for restritiva, vai restringir, vai se referir àquele ali somente. Aí virá sem vírgula. Então, aqui, se tiver vírgula explicativa, pode usar. Está se referindo aqui, está explicando quem são os príncipes e fadas, aqueles que vivem eternamente. Poderia ser restritiva, retiraria a vírgula. Estaria se referindo somente aos príncipes e fadas que vivem eternamente. Mas, para não deixar dúvida na questão, você já vem aqui e descarta a alternativa B, porque separou o sujeito do verbo. Aproveitou o que? Verbo, a textura, complemento, descartei a alternativa C. Aproveitou a textura, o sabor docinho do chicle e ainda o comparou com o mundo impossível da eternidade, que já é mais interessante. Essa vírgula tem porque aqui são termos que exercem a mesma função sintática. Ele aproveitou o quê? A textura, objeto direto, o sabor docinho, objeto direto. E ainda aqui não terá essa vírgula, porque quando você usa a vírgula antes da conjunção aditiva e, quando forem sujeitos diferentes. Só que aqui não é sujeito diferente, aqui está se referindo à menina. A menina aproveitou, a menina comparou com o mundo impossível da eternidade. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, aqui já vem o que chamamos de suveca, a ordem direta. Observe só, essa é a ordem direta das frases. Então, primeiro vem o sujeito. Cadê o verbo? O verbo. Aqui é uma locução verbal, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entender. Sujeito, verbo, aí vem o complemento e o adjunto adverbial. Observe só aqui, entre o sujeito e o verbo eu já disse, não pode ter vírgula. Se tem duas, há a possibilidade de estar correta, não poderia ser uma. Por quê? Quando se deparam com o desconhecido, aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial, temporal. Quando aparecerem as orações subordinadas e elas vierem intercaladas aqui, ela está exercendo a função de adjunto adverbial. Então, quando a ordem suveca, que é a ordem direta, estiver diferente, igual aqui nós temos o sujeito, o complemento, para depois ter o verbo, aí virá separado por vírgula. Então, tanto faz que seja uma oração subordinada adverbial ou que seja um adjunto adverbial, se ele estiver intercalado, ou seja, entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, virá separado por vírgula. Quando as crianças sonham, se você sonha em ser alguma coisa, não é isso? Então vamos ver. Quando as crianças sonham, não vai ter essa vírgula, porque aqui eu tenho o verbo e o complemento, não pode.
sonham em serem príncipes, princesas, aqui está correto, eles são o quê? Príncipes e princesas, termos que exercem a mesma função sintática. E fadas, elas fantasiam sobre viverem felizes para sempre. Essa vírgula aqui está correta, sim, porque, de novo, aqui eu tenho novamente uma oração subordinada adverbial. Quando essa oração subordinada adverbial, que exerce a função de adjunto adverbial, ela vier no início da frase ou antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Oração principal, oração subordinada adverbial. Quando ela vem antes, ela virá separada por vírgula. Mas a alternativa E está errada por causa dessa vírgula aqui. Quem sonha, sonha em ser alguma coisa. Então, está separando o verbo do complemento. Não pode tê-la aqui. Vamos à próxima. A próxima questão também de nível superior. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritá-la. Achei bem interessante esta questão. Vamos ler o trecho e analisar as afirmativas a seguir. Existem muitas possibilidades no setor privado, contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. A vírgula está separando duas ideias semelhantes, correlatas, então observe. Existem muitas possibilidades no setor privado. Aqui eu vou colocar, aqui é uma oração, não é isso? Aqui já é a oração 2. Aqui está falando na alternativa que ela está separando duas ideias semelhantes, correlatas, será? Aí você já vem aqui e já observa. Contudo, aqui ele não expressa uma ideia de quê? Oposição. Se é oposição, não é semelhante, correto? Então já venho aqui e descarto a primeira. Está separando duas ideias semelhantes? Não, observe. Existem muitas possibilidades. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Se tem muitas possibilidades, deveria haver uma quantidade enorme de vagas disponíveis. E pelo contrário, então, muito aqui é oposto de menos e de menor. Existem é um verbo, correto. Observe. Existem muitas possibilidades. E muitas possibilidades é o sujeito. Aí você vem aqui. Concordância, você vai fazer isso. Pergunta aqui, o que existe? Muitas possibilidades. Coloque na ordem direta. Muitas possibilidades existem no setor privado. 2 está correta. Contudo, pode ser substituído mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia, certinho aqui a alternativa 3 também. Então, a 2 e a 3 estão corretas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Posso substituir quantidade de vagas disponíveis por quantidade disponível de vagas. Interferiria? Vamos ver. Contudo, há uma menor quantidade de vagas disponíveis. Contudo, há uma menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, então aqui não alterou, é o mesmo sentido. Se é o mesmo sentido, eu posso substituir, não interfere. Se eu falo lá, por exemplo, uma menor quantidade de vagas disponíveis, menor quantidade disponível de vagas. O efeito é o mesmo, são poucas vagas. Então, a 4 aqui também está correta. Então, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, alternativa B. Aqui ficaria fácil, porque você já retirando a 1, você descartaria esta, e a C também, restariam apenas 2. Mas aqui você consegue compreender contemplando concordância e pontuação e a questão do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia também. Na passagem de onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento. Vamos ver aqui. Ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão em destaque, conclui-se que foram usadas essas vírgulas para quê? Foram usadas. Gente, tem vírgula. Lembre-se, primeiro, se você não quer estar no SPC, você não quer o SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, por exemplo, se eu viesse aqui e colocar-se o homem comprou o carro. Aí você vem aqui e coloca uma vírgula, o homem comprou o carro. Não pode. Não pode separar o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento por vírgula, ok? Outra coisa importante na vírgula é a suveca, ordem direta das frases. Sujeito,
verbo, complemento e adjunto adverbial. Observe só. Ele aprovou, ele, sujeito, aprovou, verbo, o procedimento, complemento. E a ordem direta, esse com a cabeça aqui, é o ad sulveca. Sempre que sulveca não ficar na ordem direta, você vai usar a vírgula. Então, observe só. Aqui nós temos o sujeito, o verbo, e entre o verbo e o complemento, eu tenho um adjunto adverbial. Como ele aprovou? Com a cabeça. Então, sempre que esse adjunto adverbial vier no meio da oração ou no início, ele virá separado por vírgula, desde que seja de longa extensão. Neste caso aqui, será que a gente precisa saber, é curta extensão ou longa? Veremos agora. Ao se observar o emprego das vírgulas antes e depois da expressão, conclui-se de forma que elas foram usadas para indicar o caráter explicativo do aposto? Não. Se eu dissesse aqui, por exemplo, Maria, minha irmã chegou. Neste caso aqui, minha irmã, vírgula, chegou. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Por quê? Ele está explicando quem é Maria, minha irmã. Então, esse aposto explicativo virá entre vírgulas. Vimos aqui que não é aposto explicativo. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial. Isolar um termo acessório, que é um termo acessório, o adjunto adverbial, os adjuntos, né? Adverbial, o aposto, as orações, por exemplo, oração, subordinada, adjetiva, explicativa. Termo acessório é aquele que você pode retirar, que não fará falta. Ele aprovou o procedimento. Não tem problema, entendeu que o procedimento foi aprovado. Isolar um termo deslocado, o que eu disse? Sempre que esse termo adjunto adverbial estiver deslocado para o meio da frase, ou então no início, ele virá separado por vírgula. Letra B de bol é a correta. Sinalizar a antecipação de uma oração, a vírgula também pode ser utilizada com esta finalidade. Quando ele chegou, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Ela tinha saído. Vamos colocar aqui, quando ele chegou, ela tinha saído. Observe só, quando essa oração subordinada adverbial ela vier no início da frase, aí você já sabe, usará a vírgula. Então, neste caso, ela foi antecipada, mas não é o caso aqui da questão. Mestre, se ela vier depois, ela tinha saído quando ele chegou. Aí pode ou não usar a vírgula, eu prefiro não usar. Explicitar uma enumeração, ou termos que exercem a mesma função sintática, será separado por vírgula, mas não é o caso. Seria assim, comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, óleo e carne. Destacar o sentido figurado dos vocábulos, nada, com a cabeça aqui é sentido próprio mesmo, é com a parte do corpo. Então já venho aqui, também descarto a alternativa E. Bem interessante, questão de nível superior. Vamos marcar a alternativa cujo emprego da pontuação está correto. Então, o emprego está correto. Primeira coisa, tem pontuação? Lembre-se de SVC. Você não quer que o seu nome esteja no SPC, você também não quer o SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. A vida moderna com seus desafios leva. Verbo, o que leva o homem a pensar? A repensar. A vida moderna. Sujeito, não posso separar por vírgula o sujeito do verbo. Simples assim. SVC. É mais prático cuidar. Quem cuida, cuida de alguma coisa. Então, aqui nós temos o verbo e aqui temos o complemento. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Algumas cidades cresceram muito, porém, observe só, antes das conjunções coordenadas ou das orações coordenadas sindéticas adversativas, ou seja, antes das conjunções adversativas eu uso vírgula, e aqui a vírgula está depois. Pode até a vírgula estar depois, mas antes delas é obrigatório o emprego da vírgula. Algumas cidades cresceram muito, porém sem a devida infraestrutura. Então, a vírgula aqui teria que ter vindo antes. Devemos perguntar o quanto que a vida moderna é vida. Simples assim. Nada aqui justifica o emprego dessa
vírgula. Segundo penso, a modernidade contrasta com a vida. A alternativa E está correta. Por que a alternativa E está correta? Vou deixar esta pergunta para você ir à seção de comentários aqui do nosso vídeo e deixar lá a explicação. É bem simples, já vou deixar uma dica aqui. O segundo aqui é uma conjunção, o quê? Uma conjunção subordinada, adverbial, conformativa. Mas por que o emprego dessa vírgula está correto? Aqui eu já vou deixar a dica, que eu tenho uma conjunção adverbial, uma oração subordinada adverbial. Vá à seção de comentários e interaja comigo por lá. No primeiro parágrafo, o emprego das vírgulas tem o propósito, o objetivo de destacar a expressão com valor de que? Precisamos de ver, trouxe aqui somente o primeiro parágrafo. Cadê as vírgulas? Vamos ver? Catástrofe espiritual. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Falando em Estados Unidos, se eu disser, por exemplo, os Estados Unidos da América é ou são uma grande potência? São. Por quê? Quando aparecer aqui o nome no plural Estados Unidos, se antes desse nome vier um artigo no plural, o verbo vai concordar com ele, ou seja, os está no plural, eu falo o quê? Os são, os estão, por exemplo. Então, os Estados Unidos são uma grande nação, ok? Ah, mestre, mas se antes não vier um adjetivo ou alguma coisa, ou melhor, um artigo, se não vier um artigo, aí fica no singular. Santos fica em São Paulo, correto? Então aqui é bem interessante, porque em concordância pode cobrar isso daqui. É acompanhado de artigo no plural, verbo no plural. Não tem artigo, artigo no singular, verbo no singular. Minas Gerais é ou Minas Gerais são? Minas Gerais é. Então vamos lá. Por que usamos esta vírgula aqui? Nós temos de compreender então. Foi assim que Cornel West, um dos mais destacados intelectuais negros. Este trecho aqui, ele veio para quê? Para explicar. Então aqui eu tenho uma oração, um trecho explicativo. Não é oração porque não tem verbo. Para ser oração precisa de ser verbo. Cadê o verbo aqui? Então, esse trecho aqui, ele veio com a função de explicar. Você consegue identificar isso do outro lado aí, concursando? Se não conseguir, vá aos comentários e fale, deixe sua dúvida lá. Então, aqui está explicando Cornel West. Quem foi ele? Um dos mais destacados intelectuais negros dos Estados Unidos da América. Então, conseguimos aqui, eu já sei que essa vírgula, ela veio para separar, ela tem um propósito de destacar uma expressão com valor de quê? De delimitar uma localização? Não. Introduzir uma interpelação é o mesmo que vocativo. Vocativo, por exemplo, é Maria, venha aqui. Então, eu estou evocando, eu estou chamando, estou falando diretamente com aquela pessoa. Aí sim é um caso de vocativo. Então, não é especificar um termo, estabelecer uma gradação. Cadê a gradação aqui? Não está havendo gradação. Então, a alternativa correta é a C. Achei um pouco estranho aqui, mas é assim, ó. Eu penso que a forma correta aqui deveria ser o quê? Para, ao invés de especificar, aqui seria para, o melhor seria para explicar um termo. Não é isso? Está explicando aqui, ó, quem é Cornel West. Gente, daria para entrar com recurso aqui? Não, pelas outras alternativas você descarta. Vai fazer o próximo concurso, Selecom, fique atento. Se tem ali nas alternativas aquela que é a correta, não, você não vai questionar. Já identifique e toque para frente, certinho? Então aqui é com o objetivo de explicar um termo. No quarto parágrafo, trouxe aqui também, o emprego dos colchetes tem o papel de apresentar o quê? Aí precisamos de achar aqui os colchetes. Já achei? Já achei também. Então vamos lá? Fizeram o consumo de álcool... Não, vamos ler a coisa com calma, né? 34 anos depois, especialistas da Universidade Coimbra, lá de Portugal,
fizeram uma revisão da pesquisa de Ettinger e concluíram que efetivamente o consumo de álcool, longe de trazer benefícios para a saúde, desempenha um papel importante no aparecimento de arritmias. Aí vem aqui os colchetes, arritmias, um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco que pode se manifestar com sintomas como agitação no peito, aceleração dos batimentos do coração, dor, dificuldade para respirar, tontura, sudorese e desmaios. Resolva a questão. Você já viu aqui na descrição do nosso vídeo? Lá está o PDF. Então, pare o vídeo, resolva, vamos ver quantas você acerta. Então, quando fala aqui no aparecimento de arritmias, aí vem aqui para quê? Para explicar que são as arritmias, um distúrbio da frequência ou do ritmo cardíaco. Ok. Então, esse trecho aqui, vimos uma questão ainda há pouco. Então, qual que é a função dele aqui? Explicação. Você não vai ver refutar, é negar, alternativa ou retificar. Quando você faz a leitura aqui, o que é que você consegue perceber, concursando que está aí do outro lado? Você consegue perceber o quê? Que neste caso aqui, vem para explicar. Isso daqui é a explicação, não tem o que mexer. Olha aqui, o aparecimento de arritmias. O que são as arritmias? Um distúrbio tal. Se viesse colocasse entre vírgulas aqui, se tivesse colocado uma vírgula, também daria. Mas o mais correto é isso daqui. Então, apareceram, né? Os colchetes, apareceram também os parênteses, eles vêm ali, na maioria das vezes, trazendo uma explicação relacionada a algum termo anterior. Na frase, para deter o crime organizado é necessário mais esforço público do que portões e muros altos. O emprego da vírgula se justifica por... Cadê a vírgula? Olha aqui. Então, aí você vai se lembrar, quando usar a vírgula? E agora? Pare o vídeo, resolva a questão. Quero ver se você acerta essa. Se acertar, deixe lá nos comentários que vou interagir por lá com você. Então, para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público. Aqui você vai observar o quê? Quando aparecer para deter, você já ouviu falar nos verbos. Vou colocar aqui a preposição para, mais ar, mais mais ir. Quando aparecerem os verbos parar, parer, parir, aí você fala, mas não tem verbo parer. É justamente para você se lembrar. Apareceu a preposição para mais verbos no infinitivo, vamos escrever aqui. Mais verbos no infinitivo vai expressar uma ideia de quê? De finalidade. Aí você já se lembrou, olha, finalidade está lá então. Então quer dizer, mestre, que aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adverbial. Vamos colocar aqui, vai caber. Oração subordinada, adverbial final, certinho. Aí você vai se lembrar de que quando você está estudando vírgula é assim, ó. Quando a oração subordinada, só a subordinada mesmo, ou então a oração subordinada adverbial, quando a oração subordinada adverbial não precisa ser final, pode ser ela lá concessiva, pode ser causal, consecutiva, que ela vier antes da oração principal, ela virá separada por vírgula, ok? Pegue o seu caderninho, anote aí. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, eu vou separar por vírgula. Observe aqui, ó, vou colocar aqui, ó, quando cheguei, vírgula, ela já havia ido. Vou simplificar para caber aqui. Ela já havia ido, ok? Então, aqui quando é o quê? Uma oração subordinada adverbial temporal. Ela veio antes da principal, ela virá separada por vírgula. E se eu inverter a ordem? Ela já havia chegado quando eu cheguei. Ela já havia ido, né? Quando cheguei. Aí, a vírgula é facultativa. Você pode usar ou não. Mas isso aqui as bancas cobram muito, principalmente ou também com essa conjunção quando. Então, é para introduzir expressão com valor explicativo? Nada disso. Separar uma oração subordinada, anteposta, subordinada adverbial, como vimos aqui,
anteposta é o quê? O mesmo que antes, que veio antes. Letra B, de bolo de chocolate, está correta porque é muito fácil a questão. Delimitar uma expressão de natureza temporal, cadê o tempo ali? Não tem tempo, né? O tempo seria o quando. Estabelecer fronteira entre as orações coordenadas, não, as orações coordenadas seria fui à festa. Gente, e fui à festa tem crase ou não tem? Tem crase, né? O verbo ir, ele exige a preposição a, mais o artigo definido feminino a, que vem antes de festa, deu a com acento indicativo de crase. Estabelecer. Então, fui à festa, dancei e voltei para casa. Ok, então aqui sim, essa vírgula vem para separar as orações coordenadas. Marcar a existência de termo de natureza resumitiva, em suma, em resumo, de forma resumida, nada disso. Aqui é uma oração subordinada adverbial final. Oração subordinada anteposta, veio antes da oração principal. Questão de nível médio da FUNRIO. Acerca da pontuação do texto é correto, então já vem e grife aqui, ou circule. Afirmar que a vírgula utilizada na linha 4 foi empregada pelo autor. Com qual finalidade foi empregada a vírgula? Olha essa vírgula aqui. Ó. Aqui você já observa, olha o mas aqui. O mas é uma conjunção adversativa, não é isso? Antes das conjunções adversativas, usa vírgula. Aqui eu tenho o quê? Uma oração coordenada, sindética, adversativa, conclusiva, alternativa. Vou usar vírgula ou não? É explicativa também. Depois a gente vai ver um caso específico da aditiva. Então, por que usou essa vírgula aqui? Porque antes das orações coordenadas, sindéticas, adversativas, antes da conjunção adversativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, você vai usar a vírgula. Então, ela foi usada para indicar uma pausa mais extensa, mais profunda, mais enfática. Aqui nem seria vírgula, né? Seria ponto e vírgula. Para isolar a oração subordinada adjetiva explicativa, quando aparecer oração subordinada adjetiva explicativa, fique atento ao que. Aí sim vai usar vírgula. Então já descarto aqui. Isolar termos conhecidos como estrangeirismos, aí eu uso geralmente o quê? Aspas, não é isso? Indicar a mudança de interlocutor nos discursos narrativos, a vírgula ela tem essa função de indicar a mudança de interlocutor nos discursos narrativos, aí já seria o quê? Um travessão. Ela foi usada para isolar uma conjunção adversativa. Aí você já vem aqui e coloca mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, certo? Então aqui já gabaritamos a primeira questão. As alternativas abaixo mostram uma notícia publicada no Jornal do Comércio de 1/5/2015, transcrita com pontuações diferentes. Qual a única transcrição que está rigorosamente correta? Ou seja, qual alternativa está correta? Quanto ao uso dos sinais de pontuação, aí nós temos de ver. Falou sinais de pontuação, pode ser travessão, pode ser ponto e vírgula, vírgula. Então vamos ver. Tem questão de pontuação, tem vírgula, você já vai se lembrar do famoso SVC. Sujeito, verbo e complemento. Você não pode separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula. Isso daqui já resolve pelo menos uma alternativa, você vai. Então vamos ver aqui onde tem, separando o sujeito do verbo. Olha aqui, as Filipinas, sujeito. Podem, verbo. Podem renovar, locução verbal. Elas vão renovar o quê? O apelo. Aqui eu tenho um objeto direto, então eu tenho um verbo aqui antes. Eu posso separar esse objeto direto, ele é o quê? Um complemento. Vamos escrevendo aqui. Se estiver com seu caderninho aí já, vai escrevendo também. Então, eu não posso separar o verbo, vou apagar aqui para ficar o VC. Não posso separar o verbo do seu complemento por vírgula. Aí você já vem e eliminou pelo menos uma das alternativas.
As Filipinas podem renovar o apelo por clemência a uma cidadã do país condenada por tráfico de drogas na Indonésia, cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente. Então, aqui eu tenho um termo intercalado, aqui eu tenho um termo entre vírgulas. Está correto? Sim. Compreenda para você ver. Vamos ler aqui, ó. As Filipinas podem renovar o acordo de uma cidadã do país. Quem é essa cidadã? Essa informação que, quando falam, cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente, está explicando aqui a situação da cidadã condenada. Então, esse termo aqui, ele é um termo explicativo. Sempre que aparecerem os termos explicativos, que seja uma oração subordinada, adjetiva explicativa, que seja um aposto explicativo, aqui já é autoexplicativo. Se falou que é explicativo, você vai entender que está explicando alguma coisa, ele está explicando algo que já foi dito anteriormente. Então, está explicando é um aposto explicativo corretamente entre vírgulas. Por exemplo, Maria, e você vai lá e coloca minha irmã Maria. Quem é Maria? Minha irmã. Gosta de alguma coisa. Olha aqui. Quando aparece aqui minha irmã, é o aposto explicativo, está explicando quem é Maria. Por isso veio entre vírgulas. Olha aqui, neste caso aqui também, ó, mas isso dependerá. Acabamos de ver em uma questão lá que aqui eu tenho o quê? Uma conjunção coordenada sindética, uma oração coordenada sindética adversativa, que é iniciada por uma conjunção adversativa, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Então, neste caso, apareceram essas conjunções adversativas, você sabe, precisa de vir a vírgula antes. Conseguiu compreender? Muita atenção ao aposto explicativo, muita atenção ao sujeito, não pode ser separado do verbo, do complemento, por vírgula. Certinho? Achamos a alternativa correta. Aqui está tudo igual para todos, essa vírgula está correta, cuja sentença de morte. O que foi suspensa? Aí você vem aqui e já fala. O que foi suspensa? Aí você vem e faz a interrogação, não é isso? É a pena, a sentença de morte. Sentença de morte é sujeito. Sujeito eu não posso separar do verbo por vírgula, então não pode ter essa vírgula. Aqui está correta a vírgula antes do mas. Aqui continua da mesma forma, cuja já vi que tem de ter a vírgula mesmo, cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente. Mas, aqui antes do mas, também isso dependerá do resultado. Resultado de quê? De um caso. Então, aqui eu tenho um substantivo. Pegue o seu caderno aí também e anote. Não posso separar que seja o complemento nominal nem o adjunto adnominal do substantivo por vírgula. Basta você se lembrar do exemplo. Ele estava na casa, aí a banca vem e coloca da vizinha. Não. Ele estava na casa da vizinha. Não posso separar o adjunto adnominal ou o complemento nominal do substantivo por vírgula. As Filipinas podem renovar, aqui já vi que não posso, aqui está correto, mas também está correto. Mas aqui não pode separar o verbo do seu complemento. Aqui até aqui está correto, todas estão corretas, cuja sentença de morte foi suspensa temporariamente. Mas isso dependerá do resultado de um caso de tráfico de pessoas. O caso é relacionado a quê? À sua prisão. Então, aqui não pode ter vírgula também. Ok? Descarte também a alternativa é. Tem pontuação e na prova para o seu próximo concurso terá pontuação? Estude muito vírgula. Analise as afirmativas abaixo quanto ao emprego da vírgula. Aí você fala assim, mas o concurso que vou fazer é para nível médio. Trouxe questão de nível superior, por quê? Para esse concurso as questões serão mais difíceis. Então, fique atento. Aí fala aqui, ó, dos itens acima, qual deles que está correto? Vamos ver? Em 1. As vírgulas utilizadas nas linhas 2 e 3 foram empregadas para isolar o aposto. Vamos ver? Linhas 2 e 3, não é isso que fala?
O prêmio Abel de Matemática, o prêmio Nobel de Matemática, foi concedido pela primeira vez a uma mulher, a americana Karen alguma coisa. Especialista, olha a vírgula aqui, especialista em equações derivadas parciais. E neste caso, esta vírgula aqui, quando aparece aqui, esse trecho aqui, ele fala sobre o quê? Então é isso que a gente tem de ver. O prêmio foi concedido pela primeira vez a uma mulher, a americana Kênia. Tá. Isso daqui, quem era a americana? Quando fala especialista em equações derivadas parciais, está falando de quê? Aqui neste caso está se referindo, está explicando quem é a americana Karen alguma coisa aqui. Então ela é a especialista em equações derivadas parciais. Vale você compreender aqui que, neste caso aqui, está explicando. Então, aqui nós temos o quê? O item 1 foram empregadas para isolar o aposto. Aqui eu tenho o quê? Um aposto explicativo. Por que, mestre, que é aposto explicativo? Porque vem para explicar o termo anterior. Então, item 1, correto? Ou qualquer elemento, continuando aqui, né, para isolar o aposto aplicativo, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo, sim, está explicando ali. E quando estiver explicando, virá entre vírgula. A vírgula utilizada na linha 10 foi empregada para isolar o vocativo. Vamos lá na linha 10. Então, vamos ver aqui. Afirmou o presidente da comissão Hans Tal. Aí, essa vírgula aqui, ó. Afirmou o presidente da comissão Abel. Nesta comissão Abel ou Abel, se for lá prêmio Nobel, então deve ser prêmio Abel mesmo. Na comissão Abel, neste caso aqui, está fazendo o quê? Vocativo. Muita gente confunde aposto com vocativo. Vocativo é quando você chama alguém, você evoca. Por exemplo, Maria... Olha aqui, traga-me o livro. Vamos colocar assim. Maria, traga-me o livro, exclamação. Então aqui eu não é aposto, aqui é vocativo. Vocativo é quando você chama alguém, você evoca. Maria, João, me dê o lápis, João, me passe alguma coisa. Aí sim, é vocativo. Agora você tem de estar atento, por quê? O aposto ele vem para explicar. O vocativo chama, o aposto explica. Olha aqui, vamos ver, afirmou o presidente da comissão Abel Hans. Então essa vírgula aqui ela é um aposto de novo, porque está explicando quem é o presidente aqui, Hans alguma coisa. Então aqui não é vocativo, aqui é isolar o aposto. O aposto é aquele que vai explicar, o aposto explicativo. As vírgulas que isolam a expressão de 76 anos foram empregadas para isolar uma adjunta adverbial. Vamos ver lá na linha 14. Olha aqui. Vamos começar aqui. Bolha de sabão e... Problemas de minimização gerais em dimensões mais altas, acrescentou Anlebeck, de 76 anos. Isso aqui não é adjunta adverbial, isso daqui também é um aposto, aqui está explicando essa idade dele. Então, ele tem 76 anos, então está explicando aqui a idade dele. Não é adjunta adverbial, sendo assim, então, apenas... O item 1 está correto, porque no item 1 aqui eu tenho um aposto explicativo, ok? Posso descartar todas as outras alternativas. Tem dúvida? Deixe nos comentários aqui do vídeo que vou interagir por lá com você. Não tenha vergonha, pode deixar mesmo que sempre tire um tempo para a gente conversar por lá. Mais uma questão de nível superior, porque sua prova será mais difícil. A pesquisadora explica ainda que, durante anos, as empresas mantiveram uma relação unilateral com seu público. As vírgulas são utilizadas para isolar o quê? Olha aqui.
Fique atento, aí você já vai se lembrar da ordem suveca. O que é a ordem suveca? O sujeito, a ordem direta, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial, quando ele for intercalado, por exemplo, vou fazer uma bem simples aqui. O homem chegou, não, o homem trouxe, vamos colocar assim que é mais fácil. Fácil, trouxe o livro na última semana. Então vai lá, encontre para mim a ordem suveca aqui. Vamos ver? Na última semana. Então, o homem, sujeito, trouxe o quê? Trouxe é o verbo. O livro, complemento, que é um objeto direto. Quando? Na última semana. Isso daqui é um adjunto adverbial. O que você precisa de compreender? Quando esse adjunto adverbial está na última, pela ordem direta, o local dele é na última, lá no final da frase. Mas se você colocá-lo no meio, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. O homem, vamos lá. O homem trouxe na última semana o livro. Aí você vai observar o quê? Que ele está intercalado. Eu o troquei de lugar ou não? Na última semana, o livro. Aí você vai conseguir compreender aqui o quê? Na última semana, o livro. Você viu que esse adjunto adverbial ele está intercalado, ou seja, ele está no meio da frase? Quando ele vem no meio da frase, você já sabe, ele virá separado por vírgula. Se fosse no começo, na última semana, o homem trouxe o livro. Também teria uma vírgula. Então, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial durante anos, não é isso? Adjunto adverbial de tempo. Já facilitou. Adjunto adverbial intercalado no meio da frase, ele virá separado por vírgula. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Expressão explicativa poderia ser uma oração subordinada, adjetivo explicativo, um aposto explicativo, oração intercalada, conjunção integrante, conjunção aditiva, usa vírgula antes dela, também usa. Mas muita atenção, que as bancas mais cobram está aqui, ó, adjunto adverbial, intercalado ou deslocado.